Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula no nosso curso de Smart Contracts. Na aula de hoje, como vocês podem ver na tela, a gente vai falar sobre contratos de token. Embora não esteja na tela essa exata frase. E a aula de hoje vai ser exatamente sobre o token ERC20. Vocês já ouviram falar sobre isso? Muito bem. Eu acho que qualquer pessoa interessada em Smart Contracts tem que conhecer um tipo muito especial de contrato, que se chama os contratos de token. O que é um token, pessoal? Token é uma espécie, para quem ainda não conhece, acho que muitos de vocês já têm familiaridade, mas vai aí para quem nunca ouviu falar sobre isso. Um token é como se fosse uma criptomoeda, só que na verdade é uma criptomoeda, vamos dizer assim, secundária, construída a partir da infraestrutura de uma outra criptomoeda. Quando a gente usa assim esses termos gerais, parece que existem muitas formas de você construir um token. Na verdade, não existem. Né? Os tokens, o boom dos tokens, que na verdade está associado às ICOs, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, nasceu, né, foi possibilitado pela infraestrutura do Ethereum. Né? A existência da Ethereum Virtual Machine, da blockchain da Ethereum, da linguagem de programação de Smart Contracts Solidity permitiu a existência, a concepção da ideia de tokens emitidos, controlados por um contrato, né? E isso levou ao boom dos tokens, que é basicamente idêntico ao boom das ICOs, que são as Initial Coin Offerings. Então como é que isso funciona, pessoal? Se vocês pararem para pensar um pouquinho sobre as criptomoedas normais, as criptomoedas primárias, vamos chamar assim, né? Vamos usar esse termo, as criptomoedas primárias que nascem com projetos de blockchain como o Bitcoin, o Ethereum, o Monero, o Litecoin, seja lá qual for a preferida de vocês, elas não estão associadas a um contrato no sentido que a gente vem discutindo nesse curso, certo? Certo se a gente for muito estrito, mas errado se a gente pensar que todo o software que implementa as plataformas da Bitcoin, da Ethereum, Litecoin, eles são um código que implementam uma série de regras de funcionamento daquelas moedas e que efetivamente tem o efeito de um contrato entre as partes que utilizam aquelas moedas e o sistema todo que gerencia aquelas moedas. Pois bem, quando as criptomoedas começaram a tomar vulto e ganhar atenção popular, muitas pessoas pensaram, puxa, seria legal eu ter uma criptomoeda para chamar de minha, para usar para minha ideia de negócio, eu vou fazer a minha loteria, eu vou fazer alguma coisa, enfim. Várias ideias surgiram com relação a isso. Mas, puxa, construir toda uma blockchain do zero, isso é muito difícil. Eu não tenho essa capacidade técnica. Mas aí, quando essas pessoas tomaram conhecimento do projeto Ethereum, eu falei, peraí, mas eu posso fazer uma criptomoeda simplesmente desenhando a lógica de funcionamento dessa moeda em um smart contract. E aí surgiram os primeiros tokens. E esse termo token foi cunhado justamente para diferenciar essas moedas secundárias das moedas primárias. Por que eu chamo também de moedas secundárias? Tem uma outra razão. A outra razão é que, enquanto moedas secundárias, os tokens eles se lastreiam na moeda da plataforma onde eles operam. Né? Então, como 90%, sei lá, eu não sei qual é a proporção correta, mas talvez 99% de todos os tokens estão na plataforma Ethereum, né? Eles se lastreiam no Ether. Então, para você comprar esse token, se capitalizar em um determinado token, você precisa antes possuir Ether e você vai usar o seu Ether para adquirir esse token. E toda vez que você vai fazer transações com esse token, trocar, transacionar com essa moeda secundária, você vai pagar taxas de transação em Ether, claro, porque você está na rede Ethereum. Esses tokens se
operacionalizam usando a blockchain do Ethereum. Tá claro? Bem, então, o que é então o tal do ERC20 que está aqui na nossa tela esperando a explicação? Né? Com o crescimento do boom do uso de tokens para todo tipo de finalidade, e mais especificamente para as ICOs, né? O que são ICOs, pessoal? Vamos fazer um parênteses aqui. A ICO é um análogo da IPO. O que é a IPO? A IPO é o lançamento de ações de uma empresa na bolsa, né? Geralmente isso é para empresas que estão em uma posição privilegiada, que já tem um grau de sucesso e capitalização bom e querem crescer. Então elas lançam ações na bolsa. Só que isso é um funil muito estreito, né? Pouquíssimas empresas, startups, conseguem chegar no ponto de fazer uma IPO e assim poder captar recursos no mercado mais amplo. As ICOs vêm como uma tentativa de democratizar esse acesso à capitalização no mercado amplo. Então, os tokens são utilizados como análogos às ações e qualquer pessoa então no mundo que tem acesso ao blockchain do Ethereum, né? Qualquer pessoa com acesso à internet, basicamente, e algum conhecimento, pode então comprar os tokens de uma determinada empresa e assim efetivamente financiá-la, capitalizá-la. E diversas empresas com mais de $1 bilhão de capitalização surgiram por meio de ICOs. Então é uma coisa que vocês podem depois dar uma googlada sobre isso. Tem vários sites que listam, né? Um deles que me vem à cabeça é o ICO Alert, que tem o link aqui no meu site, no meu repositório do GitHub, né, que lista as principais ICOs que vão surgir. Enfim, tem vários sites que procuram fazer análise aí do mercado de ICO. Dá uma googlada que vocês vão achar. Então com a popularização das ICOs e por conseguinte dos tokens, a comunidade do Ethereum sentiu a necessidade de uma padronização, ou seja, do desenvolvimento de um padrão de contrato, ou seja, mais especificamente um padrão de API para esses tokens. Espera aí, se você chamar esse contrato de um contrato de token, ele tem que ter uma funcionalidade mínima, ou seja, ele tem que ter uma API mínima, ele tem que expor um número mínimo de funções para operar, para que ele possa operar adequadamente como um token, certo? Então aí é que nasce o ERC20. Então primeiro ele foi uma proposta, passou pelo crivo da comunidade, recebeu várias contribuições e hoje em dia ele é um padrão publicado e que ele serve de base para os tokens que vêm sendo lançados. Enquanto API mínima, enquanto padrão, ele é um contrato mínimo que recomenda-se que seja implementado por qualquer token. Mas isso não impõe limites para funcionalidades adicionais que o criador do token queira adicionar ao seu contrato. Tá? Então, dito isso, vamos ao padrão ERC20. Então, como eu falei, o ERC20 ele força uma API mínima, força nesse sentido, né? Recomenda. Então, qual é essa API mínima? Essa API mínima, então, corresponde a algumas funções e eventos. Na verdade, são 5 funções e 2 eventos. Vamos lá, a primeira função que um contrato de token tem que ter, e aqui eu não vou mostrar a implementação, vou mostrar apenas essa API, vou falar um pouquinho sobre ela. A primeira é a Total Supply, né? Então, quando você cria um token, você tem que determinar, informar, ou tem que dar uma forma do mercado saber qual é a liquidez do seu token, ou seja, quantos tokens existem em circulação, e essa função Total Supply deve retornar esse valor. Então ela é uma função do tipo view, né? Lembra-se disso? Uma função anotada como tipo view é uma função que só pode read-only, ela não gera side effects, né, efeitos colaterais, e ela retorna um número inteiro de 256 bits, como está escrito aqui. A segunda função que essa API tem que declarar apresentar na sua interface, né, o contrato de token, é o balance of. Né? Balance of é uma função que retorna o saldo de qualquer conta válida do Ethereum. Então, se mesmo que eu nunca tenha comprado
um token qualquer, regido por um contrato ERC20, se eu chamar essa função balanceOff, passar o meu endereço, ele tem que me retornar o meu saldo naquele token. Então, se eu nunca comprei, ele vai ter que me retornar 0, certo? Mas se eu tiver já comprado aquele token, ele vai me retornar o saldo efetivo. Quantos tokens daquele tipo existem ligados àquele endereço, né? Isso leva a uma necessidade, né, que vocês podem já estar imaginando, que as carteiras... Onde é que fica essa informação? Bem, o contrato ele pode manter um ledgerzinho, um balanço de quem tem quanto. Isso aí é básico e fica a critério do desenvolvedor. Mas isso vai custar gás para o contrato manter esse storage. Uma outra maneira que é mais até robusta, as carteiras Ethereum, elas permitem que você identifique esses saldos em tokens. Então, uma carteira, quando você vai no Etherscan, por exemplo, completamente independente, é simplesmente um browser da blockchain do Ethereum, completamente independente de token A, B ou C. Se você visita um endereço de uma carteira que contenha tokens, vai mostrar o saldo em Ether daquela carteira, mas também vai mostrar o saldo de cada token que aquela carteira contém. Então, essa informação está nas carteiras também. Então, isso é interessante, né? Então, o saldo pode ser lido diretamente da carteira. Então, você também, enquanto possuidor de token, você pode olhar na sua carteira, no MetaMask ou algum outro aplicativo de carteira que você disponha e ver exatamente quantos tokens você tem de cada tipo que você já comprou, eventualmente, independente do seu saldo separadamente do seu saldo de Ether, que também vai estar presente e registrado na sua carteira, certo? Ok. A terceira função que esse contrato precisa expor é a transfer. A função transfer, ela vai transferir um determinado valor para um determinado endereço, né? E obviamente quem chama essa função é quem está sendo debitado desse valor. Então ela simplesmente recebe um endereço e um valor de destino e retorna um booleano se a transferência foi bem sucedida ou não. A quarta função, então, é o transfer from. O transfer from é uma função que permite você fazer uma transferência de um valor de um endereço para um outro, explicitamente entre dois endereços que não sejam, onde o endereço from não é o endereço de quem fez a chamada da função. De outra forma, não seria necessário colocar aquele endereço, porque o endereço já viria na chamada, na mensagem que chamou a função. É como a gente já aprendeu nas aulas anteriores de Solidity, não é isso? Bem, o transfer from ele é utilizado para uma função dos ERC20 que são muito interessantes, se eu tenho saldo em um determinado token, eu posso dar uma autorização a um terceiro que saque da minha conta, do meu saldo, até um determinado limite. Então vamos supor que eu tenho um determinado montante, né, na minha conta, e eu tenho alguém que eu preciso fazer pagamentos periódicos. Ao invés de eu transferir diretamente para aquela pessoa a cada mês ou a cada semana um determinado montante e ter que pagar as taxas de transação, o que eu faço? Eu dou a autorização para aquela carteira, a carteira da pessoa que eu preciso pagar, faça o saque na minha conta e dessa forma ela paga as taxas de transação. Então é uma forma de você, primeiro, não ter que estar fazendo isso e segundo, com toda a segurança, você transfere o custo da transação para a parte que recebe. Muito bem. Então existe a quinta e sexta função, na verdade, chamado o approve, que vai aprovar um determinado endereço, um determinado valor, sacar um determinado valor, né? E a allowance, que vai então dizer que na verdade a aprovação vai especificar o valor para cada endereço, para cada gastador.
né? Cada pessoa que vai sacar da minha, cada credor, sei lá, como você quiser chamar. Mas o allowance vai especificar qual a conta de onde esse dinheiro vai sair e para onde ele vai. Então eu primeiro chamo um allowance, do meu endereço para o endereço de fulano. E depois eu chamo um approve, olha, para fulano eu quero autorizar 10 tokens no máximo. Então eu vou usar a função approve para isso. Então primeiro eu uso a função allowance, depois eu uso a função approve, né? Então, e por fim temos dois eventos, o evento transfer e o evento approval, aqui 7 e 8 aqui na nossa lista, em que cada transferência deve necessariamente emitir um evento transfer para ficar tudo logado, e cada chamada da função approve também tem que emitir um evento do tipo approval. Então tudo isso aí é para justamente poder criar um histórico de transações daquele token. Então esse, pessoal, é a API mínima de um token ERC20, né? Então aqui no pé da nossa seção sobre a ERC20 tem um link para uma implementação mais completa, né? Porque aqui a gente só mostrou a API de um token ERC20 publicado pelo grupo OpenZeppelin, que a gente vai falar mais tarde em outro vídeo, que vocês podem ler e entender um pouquinho mais a implementação dessa interface. Ok? Então fiquem espertos, porque na próxima aula eu vou falar de ERC721, que são os tokens não fungíveis, né? Esse é o token que permitiu o surgimento de jogos como CryptoKitties, Ethereum e outros. Isso é muito interessante, foi uma inovação realmente interessante no mundo dos smart contracts, e esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Então, se você curtiu essa aula, se você finalmente aprendeu o que é ERC20 e agora está pronto para olhar uma implementação e fazer sua própria moeda, dá um like nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos que curtem criptomoedas e que curtem a plataforma Ethereum, e vamos nessa, apoiem o canal para a gente continuar produzindo esse conteúdo, gente. Até a próxima e bons contratos, bons lucros, bom tudo para vocês.